Olá pessoal, tudo bom? Já tem um tempo que eu não gravo vídeo e na verdade eu só gosto de gravar vídeo quando realmente eu tenho alguma coisa para acrescentar ou alguma coisa para dizer. E eu estou trabalhando numa apostila em que eu trabalho alguns aspectos importantes para a interpretação bíblica e o entendimento bíblico. E nessa apostila tem um ponto dela que eu trabalho essa questão da análise cultural. Porque é importante eu entender o ambiente histórico e cultural do homem bíblico. Deus falou na Sagrada Escritura por meio de homens e de maneira humana. O primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que Deus ele usou pessoas, ele usou homens, mais ou menos 40 autores. E nesse usar esses homens, ele usou esses homens dentro das suas habilidades e capacidades e dentro de seus ambientes históricos e culturais. Temos que entender isso primeiro. Quando vamos analisar um texto bíblico, temos que ter em mente que ele foi escrito dentro de um ambiente histórico-cultural. Ela não surgiu de maneira misteriosa, ou seja, não foi um anjo desceu do céu, um braço de um anjo gigante desceu do céu e deu a Bíblia pronta para o homem. Não foi dessa forma que a Bíblia foi nos dada. Ela surgiu a partir de uma cooperação divino e humana, como eu coloco no texto aí. Então, dessa cooperação divino-humana, nós temos aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada. O que eu quero dizer com construção, né? O texto foi construído a partir de uma cooperação divina-humana. Tem uma nota aqui nessa apostila para explicar isso. Quando falamos em construção divina-humana, estamos falando de autoria, em que Deus é o autor sagrado do texto e os homens, por ele escolhidos, são autores instrumentais. Então, essa construção divina-humana em que o texto surgiu. Deus é o autor original do texto e os homens são os instrumentos que Deus se utiliza para manifestar a sua vontade aos homens por meio das Sagradas Escrituras. E aqui está o conceito de inspiração plenária, em que Deus impulsiona e os guia em seus pensamentos ou ilumina para que escrevessem um texto sem que nele entrasse erros e contradições, mas preserva o ser de cada autor, em que cada um escreveu o texto sagrado dentro de suas habilidades intelectuais, culturais e literárias. Então, o que é a inspiração plenária? É esse inspirar, esse impulsionar, esse insuflar da palavra de Deus dentro da mente humana, em que a partir do momento que essa palavra está totalmente preservada de qualquer tipo de erros e contradições, Deus dará liberdade aos seus autores instrumentais de colocar suas palavras dentro de suas capacidades intelectuais, culturais e literárias. Eles não foram meros amanuenses, como está logo abaixo aí, né? Eles não foram meros copiadores, ou seja, eles não sentaram na mesa e Deus ia ditando, eles escrevendo palavra por palavra, que é aquela ideia de inspiração mecânica, em que o autor instrumental não tem nenhuma participação na construção do texto. Ele recebe todas as palavras prontas de Deus, porque Deus está ditando a ele todas as palavras. Não foi assim. Deus inspirou, Deus colocou a mensagem na mente humana, mas deu a liberdade ao homem para que ele colocasse essa mensagem dentro das suas capacidades intelectuais, culturais, históricas e literárias. Então, isso nós chamamos de inspiração plenária. Então, é por isso que nós temos que analisar o texto no seu contexto
histórico-cultural e tudo aquilo que envolve a construção do texto. Eu estou aqui colocando só uma parte dessa construção, não estou colocando todo o arcabouço, estou colocando uma parte do ambiente histórico em que a Bíblia foi construída, é só uma parte, não é o todo. Mas eu tenho que analisar esse ambiente histórico-cultural, porque senão haverá determinados textos, eu vou mostrar só 2 aqui, porque é só isso mesmo que eu posso mostrar agora, só 2 textos, que se nós não entendemos esse ambiente histórico-cultural, nós não compreendemos o que o texto está dizendo. Então ele se utiliza desses 40 autores, levando isso em consideração, habilidades e capacidades intelectuais, culturais, literárias e históricas, para manifestar a sua palavra. Portanto, quando partimos para a análise do texto, temos que levar em conta este aspecto do texto em que foi construído um ambiente cultural e histórico. Se não fizermos isso, é claro que a interpretação vai sair equivocada. Outro ponto que nós temos que ter em mente é que a roda não começou a girar a partir do surgimento dos judeus ou dos hebreus. Nós temos ali no Oriente, nós temos povos muito mais antigos do que os próprios judeus. Vamos começar na gênese do surgimento deste povo. Por exemplo, da onde era Abraão? Abraão era de Ur dos caldeus. Abraão era caldeu. Abraão não era nem judeu nem hebreu. Essa construção étnica, essa construção histórica, ela está para além de Abraão. Ela começa a partir de Abraão, é que nós vamos começar a surgir essa ideia de um povo judeu, de um povo hebreu, a partir pós-Abraão. Porque Abraão, na verdade, ele faz parte de um povo antiguíssimo, da região da Suméria. Os sumérios eram muito mais antigos, os acadianos eram muito mais antigos. Então, quando o judeu surge no cenário histórico, o mundo já está pronto. O que tem naquela época? Naquela época nós temos já códigos e leis já estabelecidos, porque da onde que Abraão, por exemplo, vai tirar essa ideia de aliança, de pacto, que nós vamos ver daqui a pouco? Nesse período que nós estamos falando aqui, nós já tínhamos 2 códigos aí antiguíssimos e famosíssimos, que eram o Código de Hammurabi e o Código de Nuse, que estabeleciam leis de convivência entre os homens já naquele período. Então, quando o judeu aparece em cena, e aí nós só podemos falar também de povo judeu a partir da saída do Egito. Porque quando ele sobe, diz o texto que sobe 70 almas, não tem uma nação ali, tem um conglomerado de gente que sobe. E quando sai mais ou menos 2 milhões de almas ali do Egito para ir para a Terra da Promessa, ainda também não temos ali um povo. Aliás, não temos ali uma nação, nós temos ali um conglomerado de gente que saiu de uma terra. Quando é que vai se formar uma nação? E aí você vê que a nação judaica é uma nação nova em relação às outras nações. Então, quando o judeu surge na história, o mundo já está rodando faz tempo. Então, a nação judaica ela vai nascer no deserto. No período de 40 anos, nasce uma nação. Mas voltando ao nosso ponto aqui, então, quando o povo judeu surge, nós já temos códigos e leis já prontos. Nós temos aí 2 códigos, aí, o de Hammurabi e de Nuse, que vão estabelecer regras de comportamento para os homens de então. Então, com isso em mente, a gente consegue agora, olha, a gente não consegue ainda, né? Mas a gente já tem uma noção que quando nós vamos ler agora, Gênesis capítulo 15, do versículo 9 a 20, mais especificamente o versículo 10 e 18, nós já sabemos que tem um ambiente histórico ali. Nós já sabemos que tem um ambiente histórico e tem um ambiente cultural ali que está imbuído no texto. E que a gente precisa entender para poder entender com clareza a mensagem que está sendo passada aqui no texto. Então vamos a ele. Gênesis capítulo 15, versículo 10 a 18. Diz assim: E trouxe-lhes todos esses animais. No versículo, se eu não me engano, 17, Deus dá ordem para Abraão. Abraão, traga os animais e corte-os pelo meio. Então, no versículo 18 ele já está dizendo: E trouxe-lhe todos esses animais e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu.
E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência. Deus dizendo para ele: em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão. Querido, o que você entende? É claro que alguns que estão me vendo aí já sabem isso aqui de cor e salteado, mas eu estou falando para aqueles que não sabem. Eu não estou falando para aqueles que já sabem, porque aqueles que já sabem, graças a Deus, amém. E depois eu vou te contar um relato que me aconteceu em cima desse texto aqui. Então, para você que já sabe esse texto, já sabe o que está por trás dele, da situação cultural histórica, graças a Deus por você. Mas eu falo para aquele que não sabe, para aquele que não conhece. Para aquele que olha esse texto e não consegue entender por que ele cortou aqueles animais, por que passou uma tocha e por que ele dormiu. É para esse que eu estou falando. Então, para elucidar esse texto, eu tenho que fazer algumas perguntas relevantes aí. Primeiro, por que Abrão cortou os animais e os colocou de frente um para o outro? Segunda pergunta, por que Abrão caiu em um profundo sono? Terceira pergunta, e por que essa tocha de fogo passou no meio daqueles animais? Pronto. Para responder as três perguntas, eu preciso conhecer o ambiente histórico e cultural que Abraão estava inserido. Então vamos lá. A palavra aliança significa cortar. Depois ela vai ter o sentido de acordo, aliança e pacto. Então vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que eu e você, nós entrássemos em negociação para comprar essa chave aqui. E para estabelecer este acordo, nós estabeleceríamos um contrato e registraríamos esse contrato em cartório. E se uma das partes quebrar este contrato, aquele contrato me dá o direito de processá-lo porque você não cumpriu com a sua parte no contrato. Então isso nós fazemos agora, né? Quando queremos fazer um acordo, então vamos no cartório e celebramos um contrato e temos apoio jurídico se houver qualquer problema lá na frente. No período bíblico, querido, não tinha cartório, não existia cartório. Então os códigos existentes da época, código de Hammurabi, código de Nus, estabeleceu o seguinte: quando duas partes entrarem em acordo, então faça o seguinte, corte os animais pelo meio, ambas as partes passem pelo meio dos animais, e se uma das partes não cumprir com aquele acordo, com aquele pacto, com aquela aliança, está passível de morte. Agora, irmão, percebe como é que Deus está se utilizando do momento histórico, do momento cultural de Abrão para estabelecer uma aliança com ele, porque Deus fez uma promessa para ele, que daria uma descendência numerosa. Então, se Deus estava entrando num acordo, num pacto, numa aliança com ele, teria que ser celebrado esse acordo. E qual é o meio que Deus faz isso? Usando os códigos que há naquele período, naquela época. Ele sabia que Abraão entenderia que ele estava celebrando uma aliança com ele, então ele manda que Abraão pegue os animais, corte pelo meio, e Abraão saberia que tanto Deus quanto ele passaria pelo meio. Mas olha a inteligência divina onde vai. Só Deus e somente ele tem condições de cumprir cabalmente com cada palavra, com cada promessa, com cada acordo,
com cada aliança que ele estabelece com o homem. Só ele tem. E ele sabe que nós quebramos esse acordo, essas alianças todas as horas. Mas não fomos nós que celebramos uma aliança com ele, foi ele que celebrou uma aliança conosco. Então ele é fiel para cumprir com cada palavra, com cada acordo, com cada pacto, com cada aliança que ele faz. Então veja que Deus está se utilizando dessa cultura, desse meio, para celebrar essa aliança com Abraão. Agora, para encerrar com esse texto, você consegue responder essas perguntas. Primeiro, por que Abraão cortou os animais e os colocou de frente um para o outro? Primeiro, porque Deus estava estabelecendo uma aliança com ele. E Deus entrou em um acordo com ele e tinha que dar uma garantia para ele que cumpriria. Então ele assinou um contrato com Abraão desta forma. Segunda pergunta, nós conseguimos responder depois de termos clareza do que estava acontecendo ali. Então lá, Deus estava celebrando o acordo com ele e daria a Abraão a certeza do cumprimento por meio do acordo com ele. Segunda pergunta, por que Abraão caiu em um profundo sono? Bom, simples, nós já sabemos que ambos os celebrantes deveriam passar pelo meio e se uma das partes quebrasse, estaria passivo de morte. Ora, Deus sabia que Abraão quebraria isso com muita facilidade, e a partir do capítulo 16 de Gênesis você vai ver isso claramente. Então o que Deus faz? Não, Abraão, você não vai passar porque você vai quebrar. Então só eu vou passar por ela. Aí você consegue responder a terceira pergunta. Aqui, ó. Aliás, a segunda pergunta. Por que Abraão caiu em um profundo sono? Porque se ele passasse juntamente com Deus pelo meio dos animais, ele morreria na primeira oportunidade. Isso está posto a partir do capítulo 16. Então, olha a inteligência divina. Aí você responde a terceira pergunta. Por que essa tocha de fogo passou no meio daqueles animais, somente a tocha? Ora, muito simples, porque se Abraão passasse junto com Deus, ele quebraria e Deus o mataria. Mas como Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, então somente Deus passou pelo meio dos animais, dando a garantia, dando a certeza a Abraão que ele cumpriria toda a sua palavra com Abraão. Nesse texto aqui, querido, eu vou te contar algo que aconteceu comigo em sala de aula. Quando um aluno cheguei um pouco mais cedo, esse aluno também chegou um pouco mais cedo, não vou dizer o nome dele aqui. Ele chegou e falou para mim, professor, Deus está falando comigo. Eu digo, graças a Deus que Deus ainda fala com comedores de arroz e feijão nessa terra. E aí ele complementou, só que eu não estou entendendo. Eu falei, como assim? Deus sempre fala de maneira clara, objetiva e direta para cumprir sua vontade. Como é que você não está entendendo o que Deus está falando? Aí ele me mostrou esse texto de Gênesis capítulo 15, versículos 10 a 18. Ele disse, professor, eu não estou entendendo o que Deus está dizendo aqui para mim. Eu não compreendo esse texto. Aí eu expliquei para ele todo o contexto, para ele, falei, Jefferson, Deus está dizendo para você uma coisa, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele diz ou com aquilo que ele fala. Ele é fiel para cumprir. Então, Deus é aquele que estabelece um pacto, uma aliança, só ele celebra, não somos nós que celebramos, ele que celebra conosco, porque só ele tem condição de cumprir tudo aquilo que diz, e de fato ele cumpre. Então, quando eu conheço o contexto cultural, o contexto histórico, veja como esse texto fica claro para mim. Um segundo texto, e eu encerro com esse texto, não posso mostrar mais do que isso para vocês, porque é uma apostila que eu ainda estou construindo ainda, não está pronta, é de Mateus capítulo 5, versículo 1. Ora, você fala, o que tem aí nesse texto de interessante? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Assentar, o que significa assentar para nós ocidentais? Para nós ocidentais, sentar significa quando você vai sentar para fazer uma refeição, ou você senta porque você está cansado, ou você senta porque você vai conversar, ou você senta por sentar. Então, para o ocidental, sentar não tem sentido nenhum, significado nenhum. Mas lembre-se que nós estamos diante do homem bíblico, que está inserido numa cultura
e numa cultura que eu tenho que analisar, que eu tenho que estudar para entender o que ele quis dizer quando ele coloca a palavra sentou-se. Por que Mateus colocou a palavra sentou-se? Porque eu fiz questão de grifar essa palavra. Para explicar para você. Nós sabemos que Jesus era rabino por excelência, ele era mestre por excelência. E todo rabino, todo mestre, quando ensinava os seus discípulos, ele ensinava de três maneiras. Primeiro, ele ensinava andando, ele ensinava parado, ele ensinava sentado. As duas primeiras formas não tem tanto significado, mas a terceira forma sim. Quando um rabino sentava, a mensagem para os seus discípulos era a seguinte: preste muita atenção no que eu vou dizer a partir de agora, porque é extremamente importante o que eu vou lhes ensinar. Então, era essa mensagem que o rabino passava para os seus discípulos. Dizendo, agora você tem que ter toda a atenção do mundo, porque o que eu vou falar aqui é algo extremamente importante para a vida de vocês. Percebe por quê? Mateus coloca, e aqui nós estamos no Sermão do Monte. Lições extremamente importantes que está em jogo a nossa salvação, a nossa comunhão, a nossa relação com Deus. Então, quando Mateus diz que Jesus se assentou-se, a mensagem foi dada. Os discípulos entenderam, agora nós temos que prestar toda a atenção do mundo, porque o que ele vai dizer a partir de agora é extremamente importante. Então, querido, percebe como nós temos que estudar a palavra de Deus a sério? Levarmos a questão da interpretação bíblica a sério, porque não é brincadeira o que nós estamos fazendo? Como é que você lê textos bíblicos sem levar em consideração o contexto cultural e histórico dessa passagem? E eu só estou falando parte daquilo que se deve analisar, não estou falando todo o conjunto não, estou falando só uma parte. É só para vocês terem a ideia da seriedade que é quando você diz, eu vou pregar a palavra de Deus. Sim, você vai pregar a palavra de Deus, mas como é que você vai pregar a palavra de Deus? Você se preparou para fazer isso? Você estudou para fazer isso? Porque não é só pegar o texto ali e sair lendo. É pegar o texto e, como diz João 5,39, examinar o texto. Examinar profundamente para você entender o que o autor bíblico quis dizer. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? É que nós não queremos ouvir o autor bíblico mais. Nós já vamos para a Bíblia, já vamos estudar a Bíblia, já colocando a nossa interpretação nela. Não queremos ouvir o autor bíblico para ver o que ele quer dizer. Nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Para tal, nós colocamos a nossa interpretação dentro do texto bíblico. Isso se chama exegese, não é retirar. Nós não fazemos exegese, nós não tiramos do texto. Nós fazemos uma exegese, nós colocamos dentro do texto a nossa interpretação. E aí, meus irmãos, aí sai muita loucura, como nós temos visto nos dias de hoje. Então eu deixo a você essa pequena reflexão desses dois textos aqui. Eu poderia usar muito mais outros textos aqui, mostrar para vocês a importância de se estudar o contexto histórico e cultural, para você entender a seriedade disso, mas eu creio que esses textos são suficientes para você entender a necessidade, que é a importância que é de estudarmos a Bíblia, estudarmos ela a sério, levarmos ela a sério. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.